Jó 42, de 1 a 6, nós vamos ler. Assim diz a palavra do Senhor. Então Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, eu falarei, eu te perguntarei, tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Pai, fala aos nossos corações nesta noite, exalta o nome de Cristo Jesus. Senhor, nós viemos aqui ter um encontro vivo e pessoal contigo mesmo, por meio da mediação do teu Filho e da tua palavra. Ó Deus, te louvamos por essa noite especial, te exaltamos porque Cristo morreu por nós. E te bendizemos, Deus, ó Pai, porque essa conexão foi começada, ó Deus, no teu coração. Muitos de nós tivemos um dia de batalha espiritual intensa. Estamos aqui de pé porque a tua graça nos sustenta. Então agora nos enche do Espírito Santo, nos enche da tua alegria, nos enche da tua paz, e que essa mensagem venha poderosa ao encontro dos nossos corações, para que nós, ó Deus, ó Pai, descansemos no Senhor confiemos e reconheçamos quão importante é termos um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor, por meio de teu Filho Jesus Cristo. Fala aos nossos corações e abençoa a nossa vida. Nós te imploramos, Senhor, ser propício a este pecador, Deus, que tanto carece da graça do Senhor. Ser propício ao teu povo. Abençoa os ouvintes que estão em casa, que essa palavra seja marcante para nós. Nós oramos em nome de Jesus, amém. A igreja pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, ainda que não me identifique no estilo de pregação e de personalidade, um dos personagens da história da igreja que eu mais admiro e que era contemporâneo de um pregador que é um grande referencial para a minha vida, que é George Whitefield, com o qual eu me identifico tremendamente e creio que tem um pouco do estilo de sua pregação. Mas um grande homem de Deus que eu admiro é Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, irmãos e irmãs, foi considerado, e até o dia de hoje, o maior filósofo da história americana. Sem sombra de dúvidas, o maior teólogo da história dos Estados Unidos da América. E desde moço, quando convertido ao Senhor, Jonathan Edwards destoava da normalidade das pessoas por ter um sério compromisso com Deus. Quando jovem, ele escreveu inúmeras resoluções para que, de fato, vivesse uma vida consagrada a Deus. E para que vocês entendam, uma das resoluções de Jonathan Edwards foi que ele se comprometeu a ser o cristão mais sincero, mais dedicado e mais comprometido com Deus da sua geração. E ele fez esse voto a Deus, e na sua geração não houve cristão tão consagrado, tão sério, tão comprometido com Deus como Jonathan Edwards. Aquele moço era filho de pastor do reverendo Timothy Edwards e neto do reverendo Solomon Stoddard. O avô dele foi o pastor da maior igreja de Connecticut e era uma das maiores igrejas dos Estados Unidos naquela época, amados irmãos, do século XVIII. Jonathan Edwards vai para o seminário ainda adolescente e com 21 anos de idade ele já é mestre em teologia na famosa Universidade de Yale. E ele foi pastor de uma igreja presbiteriana em Nova York. E depois do início do seu ministério, o seu avô o leva para Northampton, Connecticut, para ser seu pastor auxiliar. Até que o seu avô morre e ele assume o pastorado daquela que era a maior igreja evangélica dos Estados Unidos à época, uma igreja congregacional. O avô dele tinha sido pastor daquela igreja durante mais de 50 anos. O avô já morreu com mais de 80 anos. E Edwards, sendo um exímio teólogo, assume o pastorado daquela igreja. Aquele moço era muito comprometido com Deus e com a teologia da palavra de Deus. Ele era um homem que levantava todos os dias às 4 horas da manhã e estudava até às 5 horas da tarde. Às 5 horas da tarde ele tomava o seu cavalo e ia passear na floresta de Connecticut, às vezes acompanhado de sua esposa. E ele foi um dos maiores teólogos que existem. Até hoje, se você pega um livro de Jonathan Edwards, traduzido e simplificado, não é fácil de ser lido. Mas mesmo sendo um tremendo intelectual, Jonathan Edwards foi um homem que tinha uma vida de comunhão íntima com Deus.
Algumas décadas atrás eu li um livro precioso de David Martin Lloyd Jones chamado Os Puritanos. E naquele livro, Martin Lloyd Jones nos apresenta Jonathan Edwards como um exímio teólogo que tinha como principal tema da sua teologia a soberania e a glória de Deus. Mas mesmo sendo esse teólogo tão profundo, ele era um homem de uma intensa comunhão com Deus, para nos mostrar, amados irmãos, que teologia e prática não se excluem. Pelo contrário, teologia e piedade se complementam. Martin Lloyd Jones conta de um dia que Jonathan Edwards saiu para orar na floresta de Connecticut e começou a estudar a palavra de Deus. E no momento de grande contemplação e quebrantamento, ele teve uma visão da glória de Jesus Cristo como o soberano Filho de Deus. E ao contemplar essa visão da glória de Jesus Cristo, conforme ensinado em sua palavra, ele conta que ele chorou ininterruptamente durante 2 horas seguidas, amados irmãos e irmãs, e se perdeu na floresta na qual ele cresceu como menino e conhecia com a palma da sua mão. Um homem de muito estudo, de muita teologia, mas cheio da unção do poder do Espírito e de comunhão com Deus. Jonathan Edwards foi tremendamente usado no grande avivamento, quando num dia, na igreja de Enfield, ele prega o sermão mais famoso da história americana, chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E ele dizia: ó pecadores, lendo um sermão à noite com a vela, ele dizia: vocês não são lançados no inferno nesse exato momento por causa dos seus pecados, porque a mão do meu Deus vos sustenta. Ó pecadores, vocês vivem uma vida temerária, mas é como se vocês caminhassem sobre uma linha fina de anzol, sobre um despenhadeiro, prestes a cair e serem lançados no inferno, e a ira do meu Deus tomará conta de vós. E quando ele pregou aquele sermão, meus irmãos e irmãs, uma convicção de pecado tomou conta da igreja. E então as pessoas, foi na década de 1730, as pessoas abraçavam as colunas da igreja, sentindo a presença de Deus e desesperadas, morrendo de medo de cair no inferno, choraram e houve grande quebrantamento naqueles dias. Na igreja que Edwards pastoreava também houve um grande avivamento. A cidade na sua maioria se dizia cristã, mas as pessoas queriam fazer negócios no domingo, e quando Deus mandou o primeiro avivamento no pastorado dele ali, as pessoas pararam de buscar seus próprios prazeres, projetos e negócios no domingo, e todos se concentraram no dia do Senhor, em adorar o Senhor e buscar a presença do Senhor. Esse homem, quando surge o grande avivamento nos Estados Unidos da América, uma ala mais tradicional da igreja começa a questionar o avivamento e dizer que é histeria, que é coisa de maluco, porque algumas pessoas, quando ouviam Edwards e Whitefield e Gilbert Tennant pregar, elas eram tomadas de convicção de pecado. E elas ficavam tão convictas dos seus pecados que elas choravam durante dias, irmãos e irmãs, por causa dos seus pecados. E aí o povo começou a dizer que o avivamento era coisa de louco. Mas o Jonathan Edwards, porque era um grande teólogo, ele escreveu um livro chamado Tratado sobre as Afeições Religiosas, que agora foi publicado em português com o nome de Afeições Religiosas. E ele então ensina-nos a interpretar as verdadeiras experiências espirituais à luz da palavra de Deus, mostrando o que mostra de fato que é uma boa experiência e o que é uma experiência ruim, o que é puro histerismo ou o que é de fato verdadeiramente intervenção de Deus que traz crescimento espiritual para a vida da igreja. Foi esse homem tão inteligente e tão íntimo de Deus que o Senhor usou para ser o intérprete do avivamento. Esse homem tinha vida de encontro com Deus, e tal como Edwards, Jó também foi um homem que se encontrou com Deus. Você precisa entender a história de Jó. O presbítero Humberto leu do começo. A Bíblia começa dizendo no capítulo 1 de Jó, versículo 1: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Esse livro, irmãos, não foi escrito por Jó, mas provavelmente foi escrito por alguém que era um filho da aliança, porque ele usa o nome do Senhor em maiúsculas, que é Yahvé, e é um nome hebraico, um nome judaico. E aqui então esse livro é um dos mais antigos, se não o mais antigo da Bíblia. Por causa do seu hebraico antigo, nós acreditamos que ele foi escrito 1500 anos antes de Jesus vir ao mundo. E se é assim, é o livro mais antigo escrito nas Escrituras. E esse Jó, que era um homem que morava na terra de Uz, era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O próprio Deus disse isso dele.
E um dia a Bíblia conta que os anjos, os filhos de Deus, vieram se comparecer na presença de Deus para adorá-lo. Satanás veio junto. E o Senhor então diz a Satanás: Satanás, observaste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E Satanás diz a Deus: Senhor, tu cercaste com cego, abençoaste as obras das suas mãos. Jó era o homem mais rico do Oriente, tinha 11.500 animais, tinha 10 filhos e filhas. Quando os filhos faziam banquetes, ele se reunia e os consagrava, e ele era um homem generoso e muito abençoado. Satanás falou: toque em tudo quanto ele tem, e não verá se não blasfema na tua cara. E aí então o Senhor falou: pode botar a mão em tudo que ele tem, só não toca na vida dele. E então, num dia de grande tragédia, irmãos e irmãs, a Bíblia nos conta, eu não vou repetir cada uma das tragédias, mas que Jó perde num só dia, em 4 tragédias diferentes, seus 11.500 animais. E se não bastasse tão grande dor de perder toda a sua fortuna e seus funcionários, sendo o homem mais rico do Oriente, a Bíblia nos conta a história, que quando ele está chorando ainda as suas tragédias, chega alguém e diz que estava junto na casa do seu filho primogênito, e veio um vento que bateu nos 4 cantos da casa. Eu não sei se o vento fez assim, mas a casa caiu, e os 10 filhos faleceram, de uma vez só. A Bíblia diz que Jó se levantou, rapou a cabeça, rasgou as vestes, lançou-se em terra e adorou e disse: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Disse antes: no saí do ventre de minha mãe, no para lá voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele perdeu seus 10 filhos num só dia. Quando nós perdemos alguém, é uma tragédia imensa. Seja pai, seja avô, seja amigo. Quando nós perdemos nossos filhos, parece que dói mais ainda. Mas imagine alguém perder seus 10 filhos num só dia. E esse homem reconhece a soberania de Deus, reconhece que Deus está no controle de tudo. Esse homem se ajoelha e adora a Deus no dia da sua mais terrível tragédia. Depois de um tempo, Satanás voltou à presença de Deus, no meio dos filhos de Deus, e Deus falou assim: está vendo meu servo Jó? Você me incitou contra ele sem causa, e ele permanece homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. E aí Satanás falou: pele por pele, olho por olho, toca nele, e ele vai blasfemar na tua cara. E Deus falou: pode tocar, só não tira a vida dele. E então, de repente, num dia, Jó se torna um homem cancerígeno, irmãos, da coronilha da cabeça até a ponta do dedão do pé. E a mulher dele entra em desespero e diz: amaldiçoa teu Deus e morre, não dá para viver mais desse jeito. Ele vira para ela: falas como qualquer doida, mulher. Temos recebido o bem de Deus, também não receberemos o mal. E a Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Eu acredito sem sombra de dúvidas, amados irmãos, que mais do que ser o estereótipo do sofrimento, depois de Cristo Jesus, não existe sofredor tão grande na história da humanidade como Jó. E de repente então seus amigos que vêm consolá-lo choram com ele durante uma semana. E do capítulo 3 até o capítulo de número 35, você vê uma série de diálogos dos amigos de Jó com Jó. E de repente eles entram numa teologia equivocada. Eles querem instar Jó a confessar pecado, dizendo o seguinte: que você só pode sofrer se você estiver em pecado. Se você não estiver em pecado, você nunca sofrerá. Uma pessoa que é santa não sofre. E eles insistem com Jó e usam diálogos sobre o céu, sobre a terra, sobre a glória de Deus. Algumas mensagens que eles pregam são belíssimas. Eu leio assim: meu Deus, eu poderia pregar essa mensagem. Mas o grande problema, amados irmãos e irmãs, é que a motivação deles é equivocada. Eles querem acusar Jó de pecado porque eles não entendem que Deus pode fazer alguém soberanamente sofrer se essa pessoa não estiver em pecado. E Jó não estava em pecado. Mas tal foi a incitação dos seus amigos, que inúmeras vezes durante o livro você vê Jó lançando perguntas aos céus e perguntando a Deus: por quê? Se eu puder comparecer diante do teu tribunal, se eu puder falar com o Senhor. E Deus, amados irmãos, fica em silêncio. Certa feita eu li um comentarista dizendo que durante anos Jó lança seu clamor a Deus. Mas a grande verdade é que no final do livro, no capítulo de número 38, o Senhor aparece para Jó. Aparece num redemoinho para Jó. E pergunta para ele: onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde é que você estava quando eu fiz o sol? Quando eu fiz o mar? Quando eu fiz as estrelas?
E depois, onde é que você estava quando eu fiz os animais? E começa a descrever animais gloriosos. E Deus vai com esse diálogo com Jó, do capítulo 38 até o capítulo 42. Já no capítulo, amados irmãos, 38, Jó já está mais humilhado, no capítulo 40 quebrantado, mas no capítulo 42, depois deste encontro com Deus, Jó teve uma visão de Deus do redemoinho. Irmãos, nós chamamos isso no Antigo Testamento de teofania. Deus tomou forma de algo e no redemoinho o Senhor apareceu a Jó e falava com Jó do redemoinho. E Jó se encontrou com Deus, e no dia que Jó se encontrou com Deus, a sua vida foi transformada. E ao olhar para esse texto, então, nessa noite, eu quero meditar com você os resultados do encontro com Deus. Jó teve um encontro pessoal com o Senhor. E talvez você está aqui nessa noite e tenha uma vida de sofrimento. Talvez você está aqui nessa noite e tenha passado por grandes angústias. Talvez você foi abandonado pela mulher da sua vida. Talvez você estava há mais de 20 anos na sua carreira e de repente então o seu patrão disse que você foi demitido. Talvez você está aqui, meu querido amigo e irmão, e você foi traído pelo seu melhor amigo, ou você foi assaltado, sua casa foi queimada, ou você recebeu a notícia de que está com câncer e tem poucos dias de vida, e o Senhor te trouxe aqui para que você se encontre com Ele por meio da sua palavra. Então, em nome de Jesus, escancare bem as janelas da sua mente e abra os portões do seu coração, porque Deus veio se encontrar com você por meio das Escrituras, e Ele quer te mostrar para que aconteçam na sua vida os resultados do encontro com Deus. Primeiro resultado do encontro com Deus: reconheça a soberania de Deus. Primeiro resultado do encontro com Deus que tem que ocorrer na minha e na sua vida: reconheça a soberania de Deus. Vamos ler versículos 1 e 2. Eu leio 1, a igreja 2. Então respondeu Jó ao Senhor. Vocês, irmãos. Ah, meus irmãos, Jó, que se achava justo, que lançou sua queixa aos céus, que no auge do seu clamor disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, mas que não entendia a sua dor, que queria comparecer perante o tribunal de Deus, que era cheio de razões para argumentar. Depois que ele vê a presença do Senhor no redemoinho, ele reconhece que Deus é soberano. E ele começa reconhecendo a soberania de Deus por meio da sua onipotência. Ele diz: bem sei que tudo podes. O que significa isso, meu irmão, minha irmã? Significa que Deus tem o poder de realizar tudo aquilo que Ele quiser. Deus, amado irmão, nunca vai realizar algo que Ele não quer. Deus, por exemplo, amado irmão, não quer deixar de ser Deus. Então, onipotência é o poder de Deus que Ele tem para realizar toda a sua vontade. E Jó diz a Deus: bem sei que tudo podes. O que ele está dizendo? O Senhor tem o poder para realizar tudo aquilo que o Senhor quiser. Ele diz: mas nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus é soberano, Ele está no controle de tudo. Tudo que Ele decretou antes da fundação do mundo vai acontecer. Nada foge ao seu controle, nada foge à sua autoridade, nada foge ao seu domínio, nada foge ao seu decreto, nada foge à sua determinação. É por isso que o salmista no Salmo 115, de 1 a 3, diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o nosso Deus? Nos céus está o nosso Deus. Tudo faz como lhe agrada. Eu quero dizer para você, irmão, que Jesus já lhe disse que todos os fios de cabelo da tua cabeça estão contados, e nenhum deles cai sem a permissão de nosso Pai Celestial. Reconheça a soberania de Deus. Reconheça que Deus pode realizar tudo aquilo que Ele quiser, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quando você reconhece a soberania absoluta de Deus, ainda que você sofra no meio das circunstâncias difíceis, você, meu querido irmão, minha querida irmã, tem mais facilidade para aceitar as vicissitudes que se manifestam diante de você. Você já parou para pensar que as tragédias que aconteceram com você estão dentro do decreto soberano de Deus? Você já parou para pensar que até quando alguém faz um mal contra você, Deus está no controle? Isso está no decreto do Senhor e não está fora de sua permissão. Você já parou para pensar que a sua vida está onde está porque Deus quer que ela esteja assim?
Quando você reconhece que Deus é soberano e Ele te ama, você para de viver acusando os outros. Quem fica acusando os outros e dando birra como menino, quando as coisas não acontecem do jeito que ele quer, porque não crê no Senhor de verdade, não reconhece a soberania de Deus. Quer manipular Deus, acha que está no controle, e quando as coisas não saem do seu jeito, sai que nem menino birrento, batendo o pé, batendo a porta, dando show, fazendo espetáculo. Quem reconhece que Deus está no controle, vai sofrer, porque nós sofremos. Mas sabe que um Deus bom, que deu Jesus na cruz para nos salvar, está no controle de tudo e governa a nossa vida. Irmãos, nós precisamos entender que nada na nossa vida acontece por acaso. E esse soberano nos ama tanto e deu Jesus por nós. E disse que todas as coisas que acontecem para nós, para os que amamos a Deus, serão para o nosso bem. Ainda que nós não entendamos em determinado momento, e a dor seja tão excruciante que nos tire o fôlego da alma. Mas preste atenção, Jó vê Deus e disse: Senhor, tu podes fazer o que tu quiseres. Ninguém pode dizer ao Senhor o que o Senhor deve fazer. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O primeiro resultado do encontro com Deus é: reconheça a soberania de Deus. Irmãos, essa é uma das verdades que eu mais tenho aprendido no meu ministério pastoral. E o Senhor começou a me ensinar essa verdade desde a minha meninice. Quando eu era um jovem adolescente na minha cidade, e quando menino eu senti o desejo de ser pastor, mas quando começaram a dizer que eu deveria ser pastor, numa das primeiras oportunidades que eu tive de fugir da minha cidade, mudar para a casa dos meus tios em Brasília, uma das razões que me levou a fazer isso foi porque estavam dizendo que eu tinha que ser pastor, e eu falei: estou fora disso, eu quero ter um projeto pessoal de sucesso na vida, eu quero curtir as coisas dessa vida. E muito tristemente, quando mudei para a casa do meu tio em Brasília, passei um tempo fora, indo a shows, ajudando meus primos nos shows da banda que eles faziam, e vivendo uma vida longe do Senhor, sendo repreendido por minha avó. Graças a Deus, porque o Espírito Santo me trouxe de volta. Eu não me orgulho disso, mas foi tudo porque eu quis fugir do chamado de Deus. Mas quando eu estava em Brasília, escondido do Senhor, Ele me achou. Louvado seja Deus. Me chamou para o ministério, me trouxe para o seminário. Quando eu estava no último ano do seminário, ontem contei a igreja, tinha um projeto de ministério no Brasil. Apareceu o Chile, eu falei: não vou para o Chile, vou ficar no Brasil. Deus mandou os chilenos virem aqui, nos convidaram, Deus mostrou, fomos para o Chile. Depois de 7 anos de Chile, amados irmãos, pelo qual eu agradeço, eu não queria ir, mas Deus deu um despertar espiritual à igreja chilena por meio da nossa equipe. Deus usou a equipe de pastores brasileiros daquela primeira leva na IPCAT para uma mudança da igreja presbiteriana do Chile, para a glória e honra do nome de Jesus. Então, irmãos, depois, quando eu vou voltar para o Brasil, eu falei assim: agora chegou a minha hora, a minha vez, né? Peguei todo o dinheiro que eu tinha e falei assim: agora, Cleusa, nós vamos para os Estados Unidos. Contratei o melhor curso de inglês de Santiago, só que tinha um detalhe: tinha que pagar tudo de uma vez só. E a gente aprendia a falar inglês em 6 meses. E de repente, então, falei: agora chegou a nossa vez, vamos terminar Santiago, vamos embora para os Estados Unidos. A gente faz lá os mestrados, os doutorados que quiser, e se um dia Deus quiser, a gente volta para o Brasil. E de repente, irmãos, nós fomos para a primeira semana de aula. E aí, depois de poucos dias de aula, a Cleusa ficou grávida da nossa segunda belíssima filha, que está me escutando, Isabelle, a qual eu amo. E de repente a gravidez foi muito complicada. Mais de 5 vezes nós fomos correndo ao médico, com os doutores dizendo que Cleusa estava perdendo a Isabelle. Na última vez o doutor disse: não tem jeito. E quando ele colocou ali aquele aparelho para ouvir o coraçãozinho dela, mas aí, no contrato do curso de inglês tinha dito assim: devolução sob espécie alguma. Só se eu entrasse na justiça. Contrato leonino, né? Mas não deu tempo de entrar na justiça, a gente estava voltando para o Brasil. Resultado: Cleusa ficou 4 meses sem levantar da cama. Eu tinha o Davi com 2 anos de idade, lecionava 5 matérias no seminário presbiteriano do Chile, era pastor titular de uma igreja crescendo e viajava pelo menos uma vez por mês de norte a sul do Chile para dar cursos do seminário. Eu paguei todo o dinheiro do inglês, não fiz o curso. Para entender que quem manda na minha vida é o Senhor, não sou eu. Depois Deus nos mandou para Brasília. Quando nós achávamos que íamos ficar em Brasília a vida inteira, já tínhamos comprado nosso apartamento, aparece o Senhor e diz: agora chegou a hora de voltar para São Paulo. Quem manda na minha vida é quem? Quem manda na sua vida é quem? Nós temos a pretensão, irmãos, de achar que somos nós quem determinamos as coisas.
E aí de repente, então, quando vem uma tragédia que nos tira do foco, que nos enche de dor, nós nos achamos do direito de dizer: Senhor, como tu fazes isso comigo? Nós não temos direito algum diante de Deus. Foi Ele quem nos criou, Ele poderia nos lançar no inferno e ainda estaria certo. Ele deu Cristo na cruz por nós, Ele tem cuidado de nós de maneira bondosa. Então, se você está enfrentando um momento difícil na sua vida, seja maduro, pare de murmurar, pare de reclamar, pare de sair batendo os pés dizendo: o mundo está conspirando contra mim. Não, Deus está no controle. Ninguém faz nada contra você sem que Deus não permita. Reconheça a soberania de Deus, reconheça a soberania absoluta de Deus. Na sua vida acontece tudo aquilo que Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós que temos Jesus, isso é um grande consolo, porque a palavra diz que a vontade dele para nós é boa, perfeita e agradável, ainda no dia da pior e da mais terrível dor. Reconheça a soberania de Deus. Você veio aqui nessa noite para ouvir que Deus está no controle. Então não se desespere, não esperneie, não se angustie. O Senhor está cuidando de você. Você reconhece a soberania de Deus? Segundo o resultado do encontro com Deus que aprendemos no texto desta noite é: reconheça a falibilidade humana. Reconheça a falibilidade humana. Segundo o resultado do encontro com Deus é: reconheça a falibilidade humana. Versículos 3 e 4. Eu vou ler o 3 da igreja, 4. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Vocês, o 4. Aqui, amados irmãos, Jó cita as duas flechas da confrontação do pai contra ele que mais tocaram o seu coração. Ele usa uma expressão que o Senhor usou no capítulo 38, versículo 2. O Senhor pergunta para ele: quem é aquele que sem conhecimento encobre o conselho? Deus está falando: quem é esse cidadão que não sabe de nada e está atirando todas as suas flechas contra o céu? E aí então, ao relembrar essa pergunta do capítulo 38, versículo 2, ele reconhece a sua falha e diz assim: Senhor, na verdade, eu falei do que eu não entendia, falei demais. Quem sou eu para lançar minhas invectivas contra o céu? Falei coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó reconhece o seu pecado. Quem se encontrou com Deus é uma pessoa que reconhece o seu pecado. Mas ele cita agora outra confrontação que Deus falou com ele no capítulo 40, versículo 7. E aqui ele usa a ironia de Deus, porque Deus usou de ironia com ele. Deus diz para ele: escuta-me e eu falarei. Você sabe demais, Jó. Eu vou te perguntar e você vai me ensinar. E ele reconhece que ele falou demais, falou o que não conhecia, que estava arrependido no pó e na cinza. Reconheça a falibilidade humana. Preste atenção, muitas vezes Deus manda as tragédias na minha e na sua vida para que nós reconheçamos como nós somos falhos, como nós somos pecadores, como nós carecemos da graça de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, reconheça seus erros. Se você está enfrentando um momento de tragédia, pare de querer culpar o mundo, pare de querer culpar sua mãe, pare de querer culpar os portugueses que vieram para o Brasil. Essa desculpa já não cola mais, já se passaram mais de 500 anos, a culpa agora é de quem está aqui. Reconheça, meu querido amigo e irmão, sua falha, reconheça o seu pecado, reconheça onde você errou. Reconheça o que você tem feito que tem ofendido a santidade de Deus. Reconheça onde o seu coração gelou. Reconheça onde você se afastou do Senhor. Reconheça onde a oração faltou na sua vida. Reconheça quando você ofendeu as pessoas, quando você as atacou, quando você pisou no pé delas, quando você lhes fez mal. Reconheça o seu pecado. Reconheça quando você deixou de ler a palavra. Reconheça quando você deixou de orar a Deus. Reconheça quando você deixou de depender do poder do Espírito Santo para fazer a obra de Deus na sua própria carne, e todas as coisas deram errado por causa disso. Reconheça. Se eu e você estamos diante da luz, irmãos, nossas trevas ficarão manifestas.
Todo mundo que se aproxima de Deus, preste atenção, reconhece o seu pecado. Quando você encontra uma pessoa soberba demais e que ela quer arrumar culpa para todo mundo, para todos os problemas que ela tem, é porque é uma prova de que ela não conhece Deus e ela está totalmente longe da presença do Senhor. Porque quem conhece o Senhor é pronto em reconhecer os seus pecados. Você se lembra de Isaías? Lembra daquele dia que o rei Uzias morreu? O povo está chorando, Uzias reina durante 52 anos. E ele foi ao templo para orar e chorar, e ele teve uma visão do Senhor, sentado num alto e sublime trono. As abas das vestes do Senhor enchiam o templo do céu à terra, e ele viu anjos ardendo em fogo, serafins que estavam por cima dele, cada um deles tinha 6 asas, com 2 diante da santidade de Deus cobriam os rostos, com outras 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Isaías tem uma visão gloriosa, e ele vê aqueles anjos cantando ao redor do trono, em vozes, usando o superlativo hebraico pela repetição: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E quando eles clamavam, as bases do limiar do templo tremeram, a casa se encheu de fumaça. E Isaías, diante daquela visão gloriosa de Deus, ele não diz: Deus, como é que o Senhor mata o rei Uzias? Deus, como é que o Senhor deixa essas coisas acontecer comigo? Foi isso que ele disse. Ele disse: ai de mim, eu estou morto. Eu sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quem viu Deus é alguém quebrantado, irmão. Quem viu Deus é alguém humilhado. Quem viu Deus é alguém que reconhece a sua falha, o seu pecado, e não culpa o mundo inteiro por causa das suas mazelas e das suas tragédias, mas reconhece os seus pecados diante de Deus. Outro texto glorioso que me impacta muito é o chamado do profeta Ezequiel. Ele conta para nós no capítulo 1, a partir do versículo 28, que depois de ver seres angelicais, ele viu um grande firmamento no céu. E ele viu então alguém sentado num trono, certo, de safira, valiosíssimo, e esse ser tinha chamas no seu corpo, e ardia um bronze em fogo, da cintura para cima e da cintura para baixo. E então ele viu que era a glória do Senhor, e ele diz que quando viu o Senhor, viu o arco-íris ao redor do seu trono, e ele diz que ele caiu como morto diante do Senhor, diante da santidade de Deus, da glória de Deus. Ninguém pode ficar de pé. Então preste atenção: se você encontra alguém que conhece Deus, você não vai encontrar um homem topetudo, você não vai encontrar uma pessoa soberba, você não vai encontrar uma pessoa que sai batendo a porta na cara dos demais. Porque quem conhece Deus sabe o quanto é mau, sabe o quanto é pecador, sabe o quanto carece da graça do Senhor. Daniel, quando viu a glória de Deus, caiu. João, quando viu Jesus glorificado, caiu e se humilhou no Apocalipse. Todos aqueles irmãos que tiveram uma visão da glória de Deus foram quebrantados. Eu contei a vocês que quando Jonathan Edwards teve uma visão do Senhor, ele disse que chorou ininterruptamente 2 horas na floresta, louvando e glorificando o nome do Senhor. Então você precisa olhar para a sua vida e perguntar se você anda muito soberbo, se você anda se achando demais, se você se coloca como superior sobre os outros. Talvez é porque você anda longe de Deus. Você pode estar sentado no banco da igreja, você pode estar fazendo orações, você pode estar ouvindo pregação bíblica que deveria quebrantar o seu coração, mas se você tem o nariz empinado e não se quebranta na presença do Senhor, você está totalmente longe do Senhor Jesus. Cai não, fica em pé aí em cima. Eu quero desafiar você a olhar para a sua vida. Que pecado seu tem ofendido a santidade de Deus? É a sua língua maldita, malévola, que fala mal de todo mundo e denigra as pessoas? É a inveja no seu coração que te leva a desejar o esposo da sua irmã, a esposa do seu irmão, o dinheiro do seu irmão, o carro do seu irmão, tudo que ele tem? É a cobiça que te leva a se afastar de Deus e a esfriar seu coração? É a ingratidão contra Deus que faz de você uma pessoa rebelde, irada, e faz você viver longe do Senhor? Se você está aqui nessa noite, meu irmão, e se encontra com Deus, você precisa reconhecer o seu pecado. É o desinteresse com Deus, porque Ele não respondeu sua oração do jeito que você queria, e você fala: então, já que Ele não está nem aí para mim, eu não vou mais invocar a presença dEle. Meu irmão, em nome de Jesus, reconheça que às vezes você falou demais, às vezes você se afastou demais,
Você criou expectativas que o Senhor não tinha dado para você. E peça perdão ao Senhor pelo seu pecado e se humilhe na presença dEle. Preste atenção, todo mundo que se encontra com Deus é gente humilhada, irmãos. Eu gosto muito da vida de Paulo, quando Paulo em 2 Coríntios, mostrando para os coríntios a sua autoridade pastoral, ele diz que foi elevado até o terceiro céu, não sabia que se no corpo ou fora do corpo, viu coisas inefáveis que não eram lícitas ao homem referir, mas ele diz que por causa da grandeza das revelações, para que ele não se ensoberbecesse, foi-lhe posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, a fim de que lhe esbofeteasse. E ele então clamou ao Senhor Jesus 3 vezes para que retirasse aquele espinho. E a ideia da palavra no grego não é um espinhozinho qualquer, é uma estaca, amado irmão, pontiaguda, enfiada na sua carne. E ele pediu 3 vezes a Jesus: tira de mim essa estaca, Senhor. E o Senhor Jesus disse para ele: não, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele diz então: de boa vontade, pois mais me gloriarei, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pois tenho alegria nas injúrias, nas fraquezas, nas perseguições, nas debilidades, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Eu quero dizer para você que se você quer encontrar alguém que anda com Deus, você vai encontrar alguém fraco, alguém que manca. Jacó, antes de lutar com Deus, era um soberbo, ladrão, salafrário, cara de pau. Depois que se encontrou com o Senhor, agarrou na veste do Senhor, disse: Senhor, não te deixarei se não me abençoares. O Senhor deslocou a coxa dele, mudou o seu nome, o chamou de príncipe. Ele agora não era mais o ladrão, o salafrário, o bandido enganador. Ele era Israel, o príncipe de Deus, aquele que lutou com Deus e Deus deixou-se vencer. Mas ele sai da luta com Deus, irmãos, assim, mancando. Deus deslocou o nervo do quadril na coxa. E ele vai mancar até o resto da vida, para ele entender que ele não é nada sem Jesus, nada sem o Senhor. Então eu e você mancamos. Às vezes temos saúde débil, às vezes temos algumas lutas, para que nós entendamos: nós somos falhos, somos pecadores, somos totalmente dependentes do Senhor. Então se humilhe na presença do Senhor. Pare de achar que você é alguma coisa porque você tem um dom especial, porque você chegou num patamar especial da sua vida, porque você tem um salário melhor do que os outros, porque você tem uma casa melhor do que os outros. Entenda que você manca, você é pecador, você precisa da graça do Senhor. Segundo o resultado do encontro com Deus, quem encontra com Deus reconhece a falibilidade humana. Humilhe-se hoje na presença do Senhor, que Ele te perdoe dos seus pecados e que você viva uma vida de humildade na presença dEle, hoje, amanhã e para sempre. Amém. Você já teve um encontro pessoal com o Senhor? Você tem comunhão íntima com Ele? Você tem um relacionamento vivo e pessoal com Jesus? Você lê a palavra e o Espírito de Deus enche o seu coração de esperança? Conduz a sua vida pela fé? Uau, pastor, louvado seja Deus. Mas além de reconhecer a soberania absoluta de Deus, e além de reconhecer a nossa falibilidade humana, qual será outro resultado do encontro com Deus? O outro resultado do encontro com Deus é: reconheça o valor da experiência. Reconheça o valor da experiência. E aqui, irmãos, nós temos que tomar cuidado para não andar em águas turvas. Por quê? Porque a nossa regra infalível de fé e prática é a palavra de Deus. Só ela é inspirada, infalível e inerrante. A experiência de cada um não pode ser a regra para a experiência do outro. E muitas vezes na história da igreja as pessoas falharam quando colocaram a sua própria experiência com Deus como parâmetro para a espiritualidade de outros. E o que aconteceu foi que quem não tinha tais experiências não era espiritual. E isso não é certo, amado irmão. Mas muitas vezes, por causa de exacerbos e erros, nós rejeitamos todo tipo de relacionamento pessoal com o Senhor, como se ter experiência com Deus fosse pecado. E aqui Jó, amados irmãos, nos dá prova de que ele reconhece o valor da experiência que ele teve com o Senhor.
E preste atenção, Jó não é qualquer homem. Deus já tinha dito 3 vezes dele: observaste meu servo Jó. Deus disse que ele é íntegro, uma vida inteira, reto, anda no caminho reto, temente a Deus, ama a Deus sobre todas as coisas, se desvia do mal. Mas agora, depois de encontrar o Senhor no redemoinho, ele diz assim no versículo 5: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, nós conhecemos o Senhor aqui pela fé na sua palavra, graças a Deus, mas nós devemos desejar conhecê-lo cada dia mais e mais. E eu quero dizer para você que Jó, mesmo sendo um dos homens mais piedosos da história, ele precisou conhecer mais a Deus. Ele diz: eu conheci o Senhor só de ouvir, mas agora os meus olhos veem o Senhor. E eu quero dizer para você que Jó está na glória, e ele já está na glória há alguns milhares de anos, e ele não conheceu de Deus tudo que ele pode conhecer. Sabe por quê? Porque eu e você nunca vamos conhecer tudo a respeito de Deus. O grande Agostinho de Hipona cunhou uma frase em latim que diz o seguinte: finitum non capax infinitum, que significa: é impossível que o finito possa conter o infinito. Então, ainda quando você estiver na glória, e você vai ver Cristo, amado irmão, glorificado, e você vai conhecê-lo intensamente, mas você nunca pode conhecer tudo de Deus. Isso significa na teologia que Deus é incompreensível, ou seja, nós só podemos conhecer a Deus até onde Ele se queira revelar. E, amados irmãos, Deus se revela a nós na sua palavra, e nós vamos ter experiência com Deus quando o Espírito Santo falar conosco por meio da palavra de Deus. Então Jó diz: eu vi, meus olhos te veem. E ele reconhece o valor da experiência com Deus. O que a experiência faz na vida dele? Ele diz aqui: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A prova de que a experiência de Jó com Deus foi real e sincera foi que isso trouxe fruto espiritual para a sua vida. Ele não buscou a sua própria glória, ele abominou a si mesmo. Quem tem experiência com Deus não sai se autoproclamando como super espiritual e melhor do que as outras pessoas. Quem tem experiência com Deus vai se abominar. Ele diz: eu tenho ódio de mim mesmo, do meu pecado, e me arrependo e estou sentado em pó e cinza. Ele sentou-se na cinza e se cobriu. Irmão, o homem é soberbo. Todo ser humano quer defender sua glória, seus direitos, seu lugar, sua posição. Só pode se humilhar de fato quem teve um encontro real e vivo com Jesus Cristo. Jó teve uma experiência de conhecer mais a Deus. E aqui o texto, amados irmãos, nos desafia. É claro que nós não vamos sair buscando experiências contrárias à palavra de Deus, mas lendo a palavra de Deus, clamando ao Espírito Santo que fale ao nosso coração, nós devemos pedir ao Senhor: Senhor, deixa-nos conhecer-te mais. Nós devemos anelar. Então, pastor, posso ter experiência espiritual? Pode, desde que a sua experiência esteja debaixo da palavra de Deus. Se é uma experiência contrária à palavra de Deus, então não vem de Deus, essa experiência vem do diabo. E Jonathan Edwards, irmãos, viveu várias experiências nos dias do avivamento. E ele teve sérios problemas nos dias do avivamento. Por quê? Porque algumas pessoas estão impactadas com o poder da pregação, tomadas de convicção de pecado. Certa feita aconteceu isso na igreja dele. Um homem entrou numa situação tão deplorável de convicção de pecado que ele acabou tirando a sua própria vida. Então algumas pessoas começaram a condenar o avivamento, dizendo que era histerismo. Então Jonathan Edwards cria um livro para explicar a diferença entre as verdadeiras experiências espirituais e as que não são espirituais. E ele então disse: não é porque você sente um calafrio que a sua experiência significa que ela vem de Deus. Não é porque você sente um tremor que significa que a sua experiência vem de Deus. Não é porque você caiu no chão que significa que a sua experiência vem de Deus. A experiência com Deus é provada pelo fruto do Espírito na vida daquele que teve aquela experiência. Então não adianta, irmão, o cara levantar a mão, cantar lá na frente e chegar em casa e meter a mão na orelha da esposa. Ele não tem experiência com Deus. Não adianta o camarada dizer: está aqui louvando e glorificando a Deus, e ele não declara o seu imposto de renda, não paga suas contas, e é um salafrário, alguém que traz esposa, alguém que mente. Não, meu irmão. A experiência com Deus nos leva à humilhação, nos leva ao quebrantamento, nos leva à consagração. Então, se você quer reconhecer como Jó o valor da sua experiência com Deus, nós reconhecemos quem teve experiência com Deus pelo fruto que tem. Certa feita, Jonathan Edwards foi pregar
numa outra cidade. E a esposa dele, Sarah Edwards, uma mulher muito séria, eles tiveram mais de 11 filhos, muito dedicada, porque o pastor estudava o dia inteiro e pregava, então ela tinha que cuidar das coisas da casa, e como ele era o líder do avivamento, vinha gente da América inteira ficar na casa deles. Então a igreja dava um salário para eles, mas com tantos meninos não dava para pagar o salário. Então a igreja deu um terreno para ela plantar algumas frutas e uvas ali, para produzir coisas para sustentar a família. Então aquela operosa mulher tinha que cuidar da casa com mais de 11 meninos, né? Mais de 14 pessoas dentro de casa, sempre tinha famílias de hóspedes dentro da casa dela, ela ainda tinha que cuidar da lavoura para produzir para a família, e ela vivia uma vida de grande agitação, meus amados irmãos e irmãs, e algumas vezes ela reclamava da sua vida. Jonathan Edwards foi pregar em outro lugar, e aconteceu que no meio de um culto de oração, no meio do avivamento, aquela mulher começou a orar, e teve uma visitação do Espírito de Deus na vida dela. Enquanto ela estava orando no culto, no meio da igreja, ela caiu e desmaiou. Agora imagine numa cidade provinciana, numa igreja congregacional, tradicional como a presbiteriana, a esposa do pastor, no meio do culto, tem uma visitação de Deus, cai e desmaia. O comentário da cidade. Edwards voltou, um teólogo calvinista, não recriminou sua mulher, começou a observar. E ele começou a observar a vida de Sara durante alguns dias. O reverendo Alderic conta isso numa nota de rodapé, no artigo O Teólogo do Coração e do Intelecto. Em outro livro de Jonathan Edwards também eu li essa situação. E ele começou a olhar para a vida de Sara, e ele percebeu que o espírito de murmuração saiu da vida de Sara, e que ela agora levantava de manhã com uma imensa alegria, e ela fazia tudo cantando para a glória de Deus, e ela nunca mais reclamou de nenhuma de todas as suas dificuldades e de todas as suas atribuições. E ele entendeu então que aquela experiência que ela teve foi uma experiência verdadeira, porque aquela experiência trouxe transformação para a vida dela. Nós julgamos as experiências espirituais que as pessoas têm por meio do fruto da vida delas. Então não adianta dizer que eu sou presbiteriano de 10ª geração. Se eu sou carnal, se eu sou hipócrita, se eu sou encrenqueiro, se na minha vida não tem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, eu posso estar na igreja há muitos anos e ser um imaturo, estar longe de Cristo Jesus. Então reconheça o valor da intimidade com Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Invista tempo, gaste tempo lá na sua casa de madrugada, dobre o seu joelho e ore, gaste tempo na presença do Senhor, estude as Escrituras. Mas quando isso acontece na sua vida, a gente tem que ver o resultado na sua vida de uma vida transformada. As pessoas que convivem com você têm que ver na sua vida o amor de Deus, tem que ter alegria no seu coração, você tem que ser uma pessoa cheia de paz. Você tem que ser controlado pelo Espírito até nos dias mais difíceis. Você tem que ser bom, abençoar as pessoas, viver para a glória de Deus, ser manso, dominado pelo Senhor. Sua vida tem que mudar. Se a sua vida não mudou, questione a sua experiência espiritual. Questione a sua vida espiritual. Diga: Deus, eu preciso mudar minha vida. Você continua tosco do mesmo jeito que você era quando se converteu? Você continua com a língua suja, falando palavrão, igual você falava antes de se converter? Quem tem experiência com Deus, irmão, é mudado, é transformado, vive para a glória de Deus, cresce em santificação. Então reconheça o valor da experiência que está debaixo da palavra de Deus e que traz fruto. Irmão, então quando alguém chega me dizendo: pastor, eu tive uma visão, pastor, eu fiz aquilo ali, eu não me empolgo muito com isso. Eu vou olhar a vida da pessoa, vou perguntar: ele é um bom crente? Ele adora a Deus? Ele é fiel nos dízimos? Ele é bom marido? Ele é bom pai? Ele é um profissional de excelência para a glória de Deus? Quando ele chega, a paz de Deus se estabelece ou a confusão floresce? É por meio do fruto que a gente reconhece quem se encontrou com Deus. Então, se nós queremos saber quem tem experiência com Deus, olhemos para essa vida. Essa pessoa vai exalar piedade. Essa pessoa vai demonstrar a graça de Deus. Ao olhar para essa mensagem dessa noite, eu quero perguntar a você: como está o seu relacionamento com o Senhor? Você reconhece que exatamente tudo o que está acontecendo com você hoje é a vontade de Deus?
Mas você reconhece que tudo que está acontecendo com você é exatamente o melhor que poderia acontecer? Ainda que não seja o teu plano? Você é alguém que reconhece que é pecador, que não merece nada de Deus, que merecia estar no inferno, mas que Jesus te amou e deu a vida na cruz por você, e agora você é salvo, e ainda no meio da tragédia, Deus está ao seu lado e você é grato por isso. Você teve uma experiência transformadora, você nasceu de novo. Nós vemos o fruto do Espírito na sua vida, nós vemos crescimento espiritual no seu coração, nós vemos Jesus em você. Irmãos, alguns dias atrás eu citei aqui o livro Apóstolo dos Pés Sangrentos, do reverendo Boanés Ribeiro. E me impacta naquele livro quando ele conta a história do pregador indiano Sundar Singh, que vem pregar na Inglaterra e vai para uma casa dos nobres, senta com eles à mesa e de repente ele desaparece da mesa. E as crianças estão brincando no chão da sala e ele vai rolar no chão com as crianças. E depois os pais levam as crianças para tomar banho. Quando ele vai embora, as crianças perguntam: mamãe, cadê Jesus? Ele brincou com a gente hoje à tarde, ele já foi? E quando ele vai pregar numa igreja, multidões, milhares de pessoas pregando, e o menino ouve aquele homem pregando e vê o amor de Deus na vida dela. O menino vai e pergunta para a mãe: mamãe, esse homem é Jesus? Alguém já te confundiu com Jesus, meu irmão? Alguém já te confundiu com o Senhor? Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós sejamos homens e mulheres parecidos com Jesus, que onde a gente chegar, a bênção de Deus se manifeste, que as pessoas sejam edificadas, que o ambiente seja alterado, porque nós tivemos um encontro vivo e pessoal com Jesus. Pela fé, nós cremos que Ele morreu na cruz para nos salvar, Ele ressuscitou, e Ele agora é o maior amor da nossa vida. Então com Ele nós vamos nos encontrar todos os dias. Nossa primeira prioridade vai ser ler a sua palavra e orar a Ele, porque nós queremos conhecê-lo e amá-lo cada dia mais e mais. Ó, meu querido irmão, se você está aqui e quer voltar ao primeiro amor, quer renovar o seu compromisso com o Senhor, creia em Jesus. Ele está te chamando de volta a um novo momento espiritual. Consagre-se ao Senhor. Diga: Senhor, Tu serás a prioridade da minha vida. Eu não vou fazer o que eu acho que é certo, eu farei o que Te agrada, eu buscarei a Tua presença. Então você reconhecerá o controle de Deus, se humilhará em Sua presença e dará fruto, porque teve um encontro com o Senhor. Que Deus te permita ter uma vida de constantes encontros com o Senhor Jesus, para que você seja uma bênção onde Deus te colocar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.